aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa próxima aula de sistema ABO. Isso mesmo, aquele tipo sanguíneo que tu já conhece, que pode ser do tipo A, B, AB ou O. Tá meio friozinho aqui no sul, né, mano? Nós vamos tocar ali a aula. Sistema ABO, então, ele é condicionado por um gene que a gente conhece no nosso corpo, que a gente diz que é um gene I. O gene I vai condicionar ou vai dizer para você se você vai ser do tipo A, B, AB ou O. E esse gene I, ele sofre três variações. Ele pode ter três formas alélicas. O alelo Izão A, o alelo Izão B, o alelo Izinho. Ou seja, a gente está se deparando num caso de alelos múltiplos, ou polialelia, que a gente viu aí na aula anterior, velho, que vocês estavam aí, que eu tô ligado. Beleza? Então a gente tem três variações do mesmo gene, por isso que é um caso de polialelia ou alelos múltiplos. A gente também tem um caso na tipagem sanguínea do sistema ABO de codominância. Como assim codominância, mano? Cara, Izão A e Izão B, os dois se manifestam, os dois se expressam determinando o fenótipo do indivíduo. Por isso que a tipagem sanguínea desse indivíduo vai ser do tipo AB, porque aparece o A e o B juntos. Então, codominância, velho. Então a gente tem um caso de alelos múltiplos, codominância e, além de tudo, um caso de dominância e recessividade. Por quê? Porque o Izinho, ele é sempre recessivo em relação ao Izão B e o Izão A. Então, toda vez que vocês observarem este esqueminha aqui no quadro, né, Izão A igual a Izão B, é porque os dois são dominantes em relação ao Izinho, que aí tem um símbolo de maior, menor. Pode crer? Então vamos seguir no baile. Que nem eu falei para vocês, os fenótipos do tipo sanguíneo, eles são do tipo A, B, AB ou O. E quem condiciona isso é o gene Izinho. Toda vez que esse gene Izinho, esse gene I, tá? E toda vez que esse gene I está se expressando, ele vai codificar o aparecimento de carboidratos na membrana plasmática das hemácias, dos eritrócitos. A gente sabe que tem uma coisa chamada de glicocálix nas nossas células. Esse glicocálix nada mais é que carboidratos que vão aparecer aí nas membranas plasmáticas de todas as células e que elas vão, de fato, servir para reconhecimento celular, receptores de substâncias, entre outras coisas. Então, o tipo de carboidrato que a gente tem ao redor da membrana plasmática das nossas células definem o tipo de célula que a gente vai ter, e não é diferente do tipo sanguíneo. Toda vez que a gente for do tipo sanguíneo A, a gente vai ter ao redor das nossas hemácias, que isso aqui eu tentei representar uma hemácia, tá? No meu desenho não é muito legal, mas vocês estão conseguindo entender. Isso aqui é uma célula do nosso sangue, um eritrócito ou uma hemácia, e ao redor dela eu tenho esse risquinho com uma bolinha laranjada. Então significa que eu tenho um carboidrato do tipo A, um glicocálix do tipo A. E a gente chama esse carboidrato, esse glicocálix, nas hemácias de aglutinogênio. Então eu tenho um aglutinogênio do tipo A ao redor da minha hemácia. Por isso que eu sou do tipo sanguíneo A, por exemplo. E quem condiciona esse tipo sanguíneo A, o aparecimento desses carboidratos, desses aglutinogênios na hemácia, é o Izão A, um homozigoto, ou um Izão A Izinho, porque vocês sabem que o Izão A domina o Izinho. Então, toda vez que eu for de um genótipo Izão A ou Izão A Izinho, eu terei um carboidrato do tipo A, um aglutinogênio do tipo A. Por isso que eu sou do tipo A. O tipo sanguíneo B, o fenótipo para B, toda pessoa que for do tipo sanguíneo B, terá como genótipo Izão B, homozigoto, né, para o tipo sanguíneo B, ou heterozigoto, Izão B, Izinho, porque o Izão B domina o Izinho, aquele esqueminha de antes. E eu terei nas minhas hemácias, na membrana plasmática das minhas hemácias, um aglutinogênio, um carboidrato do tipo B. Show! Toda vez que eu for do tipo sanguíneo AB, ou alguma pessoa for do tipo sanguíneo AB, que é o mais raro, mano, esse é o mais raro, se você for do tipo sanguíneo AB, tu é o cara. Pode crer? Então, ao redor das hemácias, ou melhor, ao redor da membrana plasmática das hemácias, eu terei os dois carboidratos, ou do tipo sanguíneo A e o do tipo sanguíneo B. Eu terei aglutinogênios do tipo A e do tipo B. Por isso que eu sou do fenótipo AB. E saca só
o tipo sanguíneo O, que antigamente era para ser chamado de tipo sanguíneo 0, porque ele não tem nada ao redor das hemácias dele. Ou seja, nesse sistema ABO, para ti ser do tipo sanguíneo O, que é o mais comum e tal, obviamente, ou é um dos mais comuns, obviamente eu não vou ter nenhum tipo de aglutinogênio, por isso que eu botei só um risquinho aqui. Ou seja, eu vou ser do tipo sanguíneo O quando eu não ter nenhum tipo de aglutinogênio para esse sistema ABO, e o meu genótipo vai ser condicionado por Izinho. Veio um Izinho do pai e um Izinho da mãe, eu sou do tipo sanguíneo O. Sacaram? E agora vamos para as aglutininas. Toda vez que eu for do tipo sanguíneo A, eu teria um aglutinogênio do tipo A. Show! Mas, em contrapartida, no meu plasma, eu terei uma aglutinina do tipo anti-B. É por isso que eu não posso receber um sangue B. Eu vou ter que receber um sangue do tipo A ou do tipo O. E depois a gente vai ver, mas tudo bem. Toda vez que eu for do tipo sanguíneo B, eu vou ter o aglutinogênio para B. E vocês viram aqui. Show? Não fica naquele jeito, né? Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Mas vocês estão me entendendo? Eu vou ter uma aglutinina no meu plasma do tipo A. Show de bola! Então eu sempre tenho um oposto um do outro. E quando eu for do tipo sanguíneo AB, eu terei então os aglutinogênios do tipo A e do tipo B aparecendo na mesma hemácia, na mesma membrana plasmática, mas eu terei aglutininas zero, nenhuma, nem a A e nem a B. Por isso que eu posso receber sangue de qualquer pessoa. Depois a gente vê esse lance. E toda vez que eu for do tipo sanguíneo O, como eu não tenho nenhum aglutinogênio na hemácia, na membrana plasmática, eu vou ter o anti-A e o anti-B no meu plasma. Então, aglutinogênios eu tenho na membrana plasmática das hemácias. Aglutininas eu tenho no plasma, circulando pela parte líquida do sangue, que vão combater substâncias estranhas, como tipos sanguíneos que não são compatíveis ao meu. Pode crer? Vamos lá para o segundo quadro e depois tem revisão para nós. Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao segundo quadro do sistema ABO. Pode crer? E olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, a Isabel. Fica ali no cantinho que o pai vai dar aula. Pode crer? Então, vocês viram no quadro anterior que o sistema ABO ele é regrado por um gene que se chama gene I. O gene I ele tem 3 variações, ou seja, é um caso de polialelia. Ele pode ser isão A, isão B ou isinho. Os múltiplos ou polialelia. Sacaram? O isão A e o isão B, os dois se manifestam, condicionando aquele famoso tipo sanguíneo a gente chama de AB, que é o mais raro, que se tu for, tu é o cara que eu falei antes. E também a gente tem um caso de dominância recessividade, ou seja, o isão A e o isão B dominam o isinho, que é o recessivo. Mas vamos partir por uma outra parada agora. Vamos ver qual é a relação do aglutinogênio com a aglutinina. Falei para vocês antes, mano, se liguem nos paranauê aqui. O aglutinogênio é aqueles carboidratos que aparecem na membrana plasmática MP das hemácias, não é Ministério Público, tá ligado? É membrana plasmática das hemácias. São aqueles carboidratos que formam aquele glicocálix que a gente conversou. Então vocês sabem que aquele glicocálix, aqueles carboidratos podem ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB, codominância, ou não ter nenhum A e nem o B, que daí tu vai ser do tipo O. Show! Mas qual é a relação desses aglutinogênios com as aglutininas, que são os anticorpos que a gente tem no plasma? Pensem comigo, toda vez que a gente é afetado por uma bactéria, por um vírus ou qualquer coisa parecida, a gente tem o nosso corpo, né, o sistema imunológico, defendendo o nosso corpo desses micro-organismos, essas substâncias estranhas que estão invadindo o nosso corpo. A gente chama essas bactérias, esses vírus, de antígeno. É uma coisa estranha que está entrando no nosso corpo. Então a gente tem que combater, saca? A gente combate como essas substâncias estranhas? Pelas células de defesa e pelos anticorpos. Então, a relação entre o aglutinogênio e a aglutinina é como se fosse uma relação entre antígeno e anticorpo. Hoje a gente sabe, né, que se eu receber um tipo sanguíneo que não é compatível com o meu, os meus anticorpos que eu tenho no plasma irão combater aquele tipo sanguíneo, aquelas hemácias que eu recebi numa transfusão sanguínea
top, né? Então é a mesma relação, velho. Não tem como errar. A relação dos aglutinogênios que a gente tem na membrana plasmática das hemácias é que a gente chama de antígeno, é uma relação de antígeno-anticorpo. Então, as aglutininas a gente tem no plasma aí, que a gente chama de anticorpo, que vai combater o sangue estranho e tal, que a gente vai ter no corpo. Se ligaram nos Paranauê. Deu uma embaralhadinha aí, vocês estão ligados. Beleza? Agora vamos para uma outra parte. Quem doa para quem? Aqui a gente tem aquele esqueminha básico. Eu não coloquei aqui o fator RH, que é aquele negativo positivo. O fator RH a gente vai ver depois na próxima aula. Então, por enquanto, vamos ficar nisso, tá? O doador universal é sempre o tipo sanguíneo O. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio nas hemácias. Vocês lembram, né? Ele não tem nenhum tipo de antígeno nas hemácias, tá ligado? Então ele pode doar para A, ele pode doar para B, ele pode doar para B e para ele mesmo. Não vamos falar de novo em sistema RH, positivo ou negativo agora. Vamos ficar nesses. Então o doador universal sempre vai ser o O, que vai doar para todos. E o receptor universal sempre vai ser o AB. Por que ele sempre vai ser o AB, o receptor universal? Porque ele não tem nenhum tipo de anticorpo de aglutinina no plasma. Então ele pode receber de A, de B, de O, sem ter problema nenhum. Então esse é o cara. Esse é aquele que recebe de todo mundo e não doa para ninguém. É o sangue que é o receptor universal, mas é egoísta. Esse é aquele que é o doador universal, mas coitado, não recebe de ninguém a não ser dele mesmo. Tá ligado? O A, ele vai doar para ele mesmo e para o AB, por exemplo. O B vai doar para ele mesmo e para o AB. Então aqui está um fluxograma, digamos assim, do nosso sistema ABO, de quem doa para quem recebe de quem. Pode crer? Isso se encontra muito na internet, várias imagens, até melhores do que essa. Só pegar lá que tá tranquilo. Muito fácil de entender, só seguir as flechinhas. Vamos ver como é que a gente faz um exercício básico e como é que a gente coloca aqueles genótipos que vocês viram anteriormente lá naquele outro quadro, num exercício prático. Qual a probabilidade de uma mulher, símbolo de mulher, do tipo A heterozigota? Opa, mulher do tipo A heterozigota significa que essa mulher, tá? Vamos colocar aqui o símbolozinho, ela vai ser do tipo A heterozigota, então ela vai ser isão A, izinho, mano. Isão A, izinho, ó. Isso aqui é meu vizinho, nem dei em bola, tá? Vocês vão entender. Pode crer? Então eu já sei o genótipo da mulher. E um homem, esse aqui é o símbolo do homem, né? Vocês sabem disso. Também é heterozigoto, porém do tipo B. Porra, heterozigótico, velho. Então ele vai ser isão B, izinho também. Por quê? Heterozigoto. Se fosse homozigoto, seria isão B, isão B. Se ela fosse heterozigota pro tipo A, seria isão A, isão A. Os dois heterozigotos. Porém, do tipo B, que nem eu falei aqui, gerar uma filha do tipo O. Então, de novo, qual a probabilidade de uma mulher do tipo A, heterozigota, e um homem, também heterozigoto, porém do tipo B, gerar uma filha do tipo O? Vamos colocar isso aqui em cima. Segregando em gametas, isão A, izinho, isão B, izinho, isão A, izinho, isão B, izinho. Pronto. Vamos botar aqui o cruzamento. Isão A, isão B, isão A, izinho. Opa, isão B, izinho, 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 izinho. Para ser do tipo O, só pode ser izinho, izinho, velho. Ou seja, qual a probabilidade de nascer um filho do tipo O? 1/4 ou 25%. Porém, trocando o giz aqui, vocês sabem que não terminou o problema aí. Ela falou, o exercício falou que é gerar uma filha do tipo O. Eu sei que eu posso ter na prole um filho do tipo A em 1/4, ok? Show! Porém, qual a probabilidade de nascer uma filha? 1/2. 1/2. Fazendo isso na proporção, na geométrica, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Então eu tenho chances de 1/8 de nascer uma filha do tipo O. Matamos a charada aqui num exercício prático sobre o sistema ABO. Próxima aula a gente vai ter o sistema RH, que é fácil de boas também, e eritrobastose fetal. Onde criança que voa, partiu exercícios.